Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 3 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. O capítulo 3 ele tem por título O que significa aceitar a Cristo. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis. Tozer ele inicia o capítulo 3 do seu livro dizendo o seguinte: poucas coisas, afortunadamente apenas umas poucas, são questões de vida e morte. Ignorar essas coisas vitais não é fazer um jogo ou arriscar-se, é cometer suicídio. Nessas coisas, ou a gente acerta ou morre. A nossa relação com Cristo é uma dessas questões de vida ou morte, e num plano muito mais elevado. O homem instruído na Bíblia sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e que os homens só são salvos por Cristo se repudiam completamente quaisquer obras meritórias. Isso é verdade e bem conhecida, mas obviamente a morte e ressurreição de Cristo não salva ninguém automaticamente. Como uma pessoa pode entrar em salvadora relação com Cristo? O autor 12, ele inicia dizendo que algumas coisas, elas são questões de vida ou morte. E a salvação em Cristo é uma dessas questões que tem relação direta com isso. E nós vamos ler alguns textos bíblicos que nos mostram essa verdade. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Por isso, a opção que temos para ter vida é reconhecer a Jesus como Salvador. E Efésios 2, 8 e 9, o autor bíblico diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, receber Jesus como Salvador é questão de fé. E a salvação ela não vem pelas obras, ela não vem dos nossos méritos, mas sim do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Atos 16, 29 a 31 tem uma questão muito interessante. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Esse texto ele está inserido no contexto da prisão de Paulo e Silas, quando houve um terremoto e a prisão se abriu e o carcereiro, pensando que eles haviam fugido, preocupou-se e quis até se matar. Quando percebeu que eles estavam lá, dentro ainda do cárcere, ele entendeu que aqueles homens eram diferentes, eram servos de Deus. E ele então perguntou para eles: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua família. E todos ele continua: como é que se torna operante em mim aquilo que Cristo fez por mim? A pergunta: que devo fazer para ser salvo? Devemos aprender a resposta correta. Falhar aqui não é jogar com as nossas almas, é garantir o banimento eterno de diante de Deus. Aqui devemos estar certo, ou nos perderemos definitivamente. Para esta pergunta angustiante, os cristãos bíblicos oferecem 3 respostas. Crê no Senhor Jesus Cristo, recebe a Cristo como teu Salvador pessoal e aceita a Cristo. 2 dessas respostas, 2 são retiradas das Escrituras, quase ao pé da letra.
Ao passo que a terceira é uma espécie de paráfrase com o fim de resumir as outras duas. Portanto, não são três, mas somente uma. E o versículo 31, né, do texto que nós lemos de Atos 16, ele fala: creia no Senhor Jesus. E João 1, 12 e 13 diz assim: contudo, os que o receberam e os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, o autor bíblico ele diz: a todos quanto receberam, isso é, receberam a Jesus como Salvador. Daí a fórmula aceita a Cristo veio a ser uma panaceia da aplicação universal. E acredito que isso tem sido fatal para muitos. Quer dizer, o que Tozer quis dizer? Que essa frase aceita Cristo parece que é a solução para todos os problemas. Que somente a frase aceita Cristo é como se fosse uma mágica. Aceitou a Cristo, todos os problemas espirituais estão resolvidos. E Tozer ele diz que não é bem assim. E ele continua: o problema é que toda atitude do aceita Cristo é provavelmente errada. Mostra Cristo voltado para nós e não nós para ele. Representam de pé, chapéu na mão, a esperar o nosso veredicto sobre ele. Em vez de estarmos nós de joelhos, com corações angustiados, esperando o seu veredicto sobre nós. Pode até permitir-nos aceitar a Cristo por um impulso da mente ou das emoções, sem nenhuma dor, sem nenhum prejuízo para o nosso ego e sem nenhuma inconveniência para o nosso usual modo de viver. Podemos imaginar alguns paralelos. Antes de nós entrarmos nos paralelos, eu vou ler aqui o texto bíblico de 1 Coríntios 5, 7 e 8, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo, quando ele faz essa comparação, que nós temos que nos livrar do fermento velho, Paulo está dizendo que a gente tem que se livrar dos nossos pecados e das nossas mazelas, tendo a nossa vida purificada, sem fermento, isso é, sem pecado. E esse texto confirma que o que Tozer está dizendo, que somente o aceitar a Cristo, a frase aceitar a Cristo, não nos dá garantia de que nós estaremos salvos em Cristo, mas sim aceitarmos a Cristo de coração, tendo então uma mudança de mente, a metanoia, tendo uma conversão. Daí então a gente volta ali nos paralelos, podemos imaginar alguns paralelos para essa maneira inútil de tratar um assunto tão vital. Como se, por exemplo, Israel no Egito tivesse aceitado o sangue da Páscoa, mas continuasse a viver na escravidão. Ou se o filho pródigo tivesse aceitado o perdão de seu pai e permanecesse entre os porcos de um país distante. Não está claro que se aceitar Cristo há de significar alguma coisa. Terá que haver alguma coisa moral que se harmonize com essa atitude. Na verdade, aceitar a Cristo de coração nos dá a salvação. Sim, nós não temos obras que nos deem a salvação, mas a salvação permite que nós tenhamos obras. É a transformação da nossa vida. E Êxodo 12, 11 e 25 a 27 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor,
que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Quando Deus instituiu a Páscoa em Êxodo 12, ele deu uma ordem. E os israelitas seguiram a ordem ao pé da letra. Exatamente o que Deus mandou, eles fizeram. Então, o que Tozer quer dizer é que não ia adiantar nada eles obedecerem ao que Deus mandou se eles não tivessem realmente uma atitude de transformação da sua vida. E o final aqui diz, então o povo curvou-se em adoração. E falando sobre o filho pródigo, Lucas 15, do 15 ao 20. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, nessa parábola, Jesus está nos dando um exemplo de uma pessoa que reconhece o seu pecado, aceita, ou melhor, busca, não é, o perdão do Pai e aceita esse perdão e se coloca numa posição de arrependimento. É uma parábola, é um exemplo daquilo que nós devemos fazer. E Tozer continua. Aceitar a Cristo é formar uma ligação com a pessoa do nosso Senhor inteiramente, única na experiência humana. A ligação é intelectual, volitiva e emocional. O crente está convencido de que Jesus é Senhor e Cristo, dispôs a sua vontade a segui-la a qualquer preço, e logo seu coração está fruindo o extraordinário da sua companhia. Essa ligação é totalmente abrangente, no sentido de que o crente aceita jubilosamente a Cristo por tudo o que ele é. Cristo como Salvador, Cristo como Senhor. O crente verdadeiro se apropria de Cristo como alguém que é tudo para ele, sem reserva. Também inclui o seu ser todo, sem deixar parte nenhuma de si fora da influência da revolucionária transação. Então, Tozer ele está colocando que o aceitar a Cristo precisa ser algo intelectual, é o que vemos Paulo falando em Romanos 12, que o nosso culto tem que ser racional, tem que ser volitivo, isto é, você tem que ter vontade de fazer, faz parte da tua vontade, da tua decisão e emocional. Sim, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo nos convencendo, e isso faz com que nós tomemos essa atitude. E Lucas 9, 23 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser, olha aí no caso a vontade, né? O desejo de fazer essa aceitação, de tomar essa atitude de aceitação. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, olha aí a intelectualidade, o racional, né? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É algo que nós precisamos entender, que aceitar a Cristo envolve o nosso intelectual, a nossa vontade e a nossa emoção. E João 6, 66 a 69 diz, daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus, naquele momento, ele pergunta aos discípulos, quanto que muitos se dispuseram a voltar atrás, aqueles que acompanhavam a Jesus, e Jesus perguntou aos discípulos, vocês também não querem ir? Olha a vontade aí, né? Sendo permitida. E Simão, então, usando da sua intelectualidade, Senhor, para onde iremos? Bastante racional, né? Para onde iremos? E Pedro falou, só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens. É a vontade que levou, né? A vontade de seguir a Jesus
que levou a Pedro a ter essa consciência, intelectualidade de que Jesus era o Messias, o Salvador. Em Mateus 6, 24 e 33 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, é o que 12 diz assim, aqui, nada de nós tem que ficar fora dessa aceitação. Não podemos ter dois senhores, não podemos buscar outras coisas em primeiro lugar, temos que servir somente ao Senhor. E 12 ele continua. Ademais, a sua ligação com Cristo é absolutamente exclusiva. O Senhor é para ele, não um dos seus diversos interesses, mas a única atração para sempre. E é o que o texto diz aqui, não é? Não pode servir a dois senhores. Tem que ser somente um Senhor, exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Ao aceitar a Cristo deste modo absolutamente abrangente e absolutamente exclusivo, é um imperativo divino. Aqui a fé dá um salto para Deus por meio da pessoa e obra de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e este completo, sem modificação nem reserva. E assim recebe e usufrui tudo quanto ele fez em sua obra de redenção, tudo quanto ele está fazendo no céu pelos seus e tudo quanto ele faz neles por meio deles. Vamos ler aqui Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aceitar a Cristo como Salvador e Senhor nos dá esse direito de estarmos incluídos nesse povo que Jesus intercede por ele. Que aqui Paulo ele diz que Jesus está ressuscitado à direita de Deus, intercedendo por nós, intercedendo por aqueles que o reconhecem como Salvador. 1 João 4,17 diz: desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele já começa neste mundo a aparecer com Cristo, a aparecer com o seu Salvador. Colossenses 1:24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo aqui ele está falando aos nossos irmãos em Colossos que ele se alegrava pelos sofrimentos que ele tinha por eles, porque ele estava completando nesses sofrimentos as aflições de Cristo. E 12, ele diz assim: aceitar a Cristo é saber o sentido das palavras. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Aceitamos os seus amigos como os nossos amigos, os seus inimigos como os nossos inimigos, os seus caminhos como nossos caminhos, a sua rejeição como a nossa rejeição, a sua cruz como nossa cruz, e sua vida como nossa vida, e o seu futuro como nosso futuro. Então, quando Paulo ele fala que ele sofria o complemento, né, das aflições de Cristo, ele estava dizendo isso, que ele sabia que não seria um mar de rosas o seu caminhar cristão. Ele sabia que ele iria sofrer. E nós temos que ter também essa firmeza, essa certeza, que ao reconhecermos a Jesus como Salvador, nós estaremos sim representando Cristo aqui, sendo como Ele, tanto nas bênçãos como também nas dificuldades. 1 Pedro 4, de 12 a 14, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se
são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, Pedro ele vai falando que um fogo, né, que pode até nos surpreender, mas ele vem para nos provar. Então, que nós não nos surpreendamos com as dificuldades que teremos que enfrentar ao optarmos por andar ao lado de Cristo. Porque essa situação, as provas e tribulações, o completar, não é, dos sofrimentos de Cristo na nossa vida, vai nos fazer felizes, bem-aventurados, porque o Espírito da glória repousa sobre nós e continuará sobre nós. É o selo de que nos dias finais, na consumação de todas as coisas, nós estaremos para sempre com o Senhor. E 2 Timóteo 2, 3, 4 e 10 diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus para a glória eterna. Paulo está falando para Timóteo, para que Timóteo suportasse os sofrimentos como bom soldado. Quando nós reconhecemos a Jesus como Salvador, nós nos alistamos no exército de Cristo. E nenhum soldado que se alista em um exército, ele vive de qualquer maneira. E nós também não podemos viver de qualquer maneira. Reconhecer, aceitar a Cristo como Salvador, nos garante a vida eterna. No momento em que nós entendemos que é uma grande responsabilidade, quando nós entendemos que reconhecer a Jesus é colocar a nossa vida por inteiro nas mãos de Jesus e colocá-lo por inteiro na nossa vida. E 12 ele diz: se é isto que queremos dizer quando aconselhamos o interessado a aceitar a Cristo, seria melhor explicar também a ele essas coisas. Se não o fizermos, pode ser que ele fique em profunda angústia espiritual. O que Toso está querendo dizer é que ao evangelizarmos uma pessoa, nós devemos dizer para ela que, o que Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aceitar a Cristo é uma atitude intelectual, volitiva e emocional. Intelectual porque é levada pela racionalidade. Precisamos entender a importância de reconhecer a Jesus como Salvador. Vai pela nossa vontade, sim. Nós temos que ter vontade, nós temos que entender a seriedade dessa atitude e querer reconhecer Jesus como Salvador. Aquele que quiser tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. E o emocional, sim, porque nós somos tocados pelo Espírito Santo. E a emoção faz sim com que nós venhamos a entender a maravilhosa graça distribuída a nós, derramada sobre a nossa vida pelo amor de Deus. E nós precisamos então, como esse livro está nos ensinando, entender qual é o significado de aceitar a Cristo. E para terminar, nós estaremos lendo como uma oração 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 ao 13, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, se nós escolhemos viver com Cristo, vamos viver com ele, vamos perseverar para que nós possamos sim alcançar a glória eterna na presença de Deus. Aceitando a Cristo como Salvador, somos salvos. Sim, não há outro caminho, mas a salvação na nossa vida produzirá sim grandes obras, obras eternas, que vão nos dar galardões nos céus. Mas não é por isso que nós reconhecemos a Jesus como Salvador. É para termos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.